Que é a vida. É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, just you just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Dumbo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Estrada. Lastrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... Griffith. E também... Caio Feio. Caio, você já esteve aqui em várias oportunidades, né? Mais recentemente no episódio da semana passada, né? No qual falamos sobre o Kaurismäki. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Claro, Thiago. Eu sou o Caio Feio, sou professor de música, faço o Sem Imagem Podcast. Estou no Instagram e no Blue Sky também. Você podia falar um pouquinho do Sem Imagem Podcast? Sim, o Sem Imagem Podcast basicamente é um monólogo que eu faço sobre algum filme. Então, cada episódio eu falo sobre algum filme, mas eu divido geralmente o podcast em 3 blocos. O primeiro bloco eu faço uma crônica no meu cotidiano, o segundo bloco eu falo sobre o filme, e no final eu faço as considerações finais e os próximos episódios. E ultimamente o último episódio que eu fiz foi uma introdução ao cinema japonês. Eu falei sobre o Orochi, filme de 1925, um filme que está fazendo 100 anos esse ano. E o próximo episódio, para quem não sei exatamente quando esse episódio vai sair, mas eu vou falar sobre um filme do Mizoguchi, que eu ainda não decidi. Então já falei sobre Almodóvar, eu fiz uma maratona de John Carpenter, então se alguém se interessar, esse é o Sem Mais Podcast. E, Griffith, você também esteve aqui em vários episódios, né? O último que você participou foi o episódio de filmes épicos, né? Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você poderia se apresentar mais uma vez? Bom, eu sou o Griffith, eu sou a segunda pessoa responsável pela Steam Filmes, e na Steam Filmes nós temos um projeto que é de divulgação de cinema asiático. Primeiro iniciamos como podcast, e agora estamos mais upando filmes no Drive. E para além de cinema asiático também tem mais algumas coletâneas lá que nós fizemos de filmes de terror no Halloween passado, então temos vários uploads de slasher e de giallo, e venho participando bastante aqui do Ponto Cego, sempre grato pelo convite. Eu que agradeço, vocês três, assim, porque uma coisa que eu sempre falo, né, a gente, no final do episódio, sempre fala assim, agradeço muito a participação, porque é verdade, né, vocês estão abrindo mão do lazer, né, vocês podem estar descansando, podem estar vendo filme, podem estar com a família, podem estar com a namorada, e abrem mão para estar aqui comigo. E eu sou sempre muito grato a vocês, né, em especial hoje, né, ao Caio, ao João e a você, Griffith. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu a Steam Filmes. Bom, a Steam Filmes surgiu primeiramente porque, mesmo que haja uma popularidade de cinema e cultura asiática aqui no Brasil, nós não encontrávamos tantos portais para a divulgação desse material em si de forma mais acessível. Então, o Clayton primeiro surge com a ideia, o que é o fundador da Steam Filmes, e que fez essa ponte aqui também entre mim e o Thiago. E eu já era amiga de longa data dele, e nós começamos a tocar o projeto aí, tá rodando há alguns anos. E, João, você também já esteve aqui em várias oportunidades, né? Mais recentemente no episódio em que gravamos sobre os filmes do Leon Hirschman. Mas, assim como os outros, você aceitaria se apresentar mais uma vez? Claro. Meu nome é João Neto, eu tenho 32 anos, moro no interior de São Paulo, sou formado em jornalismo e letras, hoje sou professor no estado de São Paulo. Estudo cinema por conta aí tem um tempinho, e tenho minha página também no Instagram e no TikTok, o Cineratos, onde de vez em quando estou compartilhando alguma impressão sobre os filmes. Fala um pouquinho da Cineratos pra gente. Claro, a Cineratos surgiu ali em 2018, comecinho em 2019. O período em que eu tive mais ativo no Cineratos foi justamente no período da pandemia, né? Estava em casa, a época eu estava fazendo mestrado e estava com bolsa, então tinha bastante tempo livre, apesar de estar estudando para o mestrado, trabalhando em cima da
da minha dissertação, estava com bastante tempo livre, e foi onde consegui me doar mais ali para o projeto, né? Hoje em dia o projeto anda meio que cambaleando, mas de vez em quando eu apareço com alguma coisinha por lá para compartilhar minhas impressões. E foi nessa época que a gente se conheceu, né? Foi exatamente nessa época, cara. E foi muito aleatório, né? Eu lembro de ver uma postagem sua perguntando quem tinha interesse de participar sobre um episódio. Era sobre o Tarantino? Era sobre Tarantino. Era sobre Era aquele Tarantino. mês do Tarantino que a gente E. fez. Verdade, cara. Foi eu, você e o Rodrigo? Rodrigo. E é isso, acho que desde então, às vezes dou uma afastada aqui no podcast, acaba não dando tão certo de participar, mas nunca é um afastamento por definitivo. Sempre que eu posso, tô voltando aqui. É sempre um prazer, Thiago. Agradeço sempre pelo convite. Para mim, reforço aqui que é sempre uma experiência muito prazerosa estar por aqui. Eu entendo. O próprio Rodrigo, que você mencionou também, ele anda muito enrolado lá no trabalho, por isso que ele não tem podido participar, mas eu sempre que eu posso, eu dou uma conversada com ele, vejo como é que estão as coisas, né? Porque ele, assim como vocês, né, vocês me perdoem, mas assim, até mais do que vocês, né? Porque ele ficou meio que fixo durante quase um ano, né? Eu sou muito grato a ele, então sempre que a gente fala do Rodrigo, eu gosto de mencionar a importância que ele teve aqui para o podcast. E você viu algum filme interessante essa semana, ou então nas 2 últimas semanas, né? Desde que você esteve aqui pela última vez, que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Sim, sim. Bom, a gente fez um episódio sobre o diretor do filme que eu vi essa semana. A gente falou sobre o Hong Sang-soo, não tem muito tempo, né? E eu vi um filme dele que saiu no ano passado, um filme chamado By the Stream, que basicamente vai acompanhar ali uma professora, que é vivida pela Kim Min-hee, e ela convence um tio dela, que é um diretor de cinema, né? Diretor de peças teatrais, de ajudar ela a dirigir alguns alunos dela em um trabalho da faculdade em que ela leciona. E, enfim, o filme vai se desenrolar todo sobre esse processo, né, dele ajudando ela a dirigir os alunos e das relações que vão se construir a partir dessa direção. Um filme do Hong Sang-soo, como a gente bem sabe, é um filme que está muito centrado ali nesses momentos muito corriqueiros, né, principalmente voltado para os momentos em que a gente tem as coisas mais banais, como, por exemplo, compartilhar ali um momento em que a gente almoça, toma um café, bebe alguma bebida, e ele se foca justamente nisso. Bebe matilhão. Exato, também. Tanto que eles até citam no filme, né, o Brasil e tal. Sim. E esse filme aqui também segue nesse mesmo sentido. Eu acho que é um filme que acaba resgatando muito das coisas, alguns pontos de interesse do começo da carreira dele. Acho que é um filme que também traz um certo humor ali que é muito particular dele. Um filme que saiu no ano passado, queria ter visto no ano passado, acabou não dando. Eu vi o outro filme dele que saiu no ano passado com a Isabelle Huppert e gostei tanto quanto, e acho que fica aí como indicação para quem gosta do Hong Sang-soo ou para quem gosta desses filmes que fogem um pouco do habitual, né? É um filme que tem um ritmo mais lento, que está muito mais interessado nesse contato entre as pessoas, mais do que tudo. Acho que vale a pena aí, fica como indicação. E você, Griffith? Bom, essa semana eu reassisti o Yves Telone, do Fellini. E é um filme que eu já pensava muito em revisitar, porque eu gosto muito dessa primeira fase, antes dele desbandar totalmente para a parte mais onírica e surrealista. E eu gosto bastante. É um filme que, assim, tá nesse contexto do pós-guerra. Ele pega a vida de vários jovens ali que estão procurando rumo na vida, meio que entre a transição da adolescência para a vida adulta. E, por ser uma cidade pequena, eles não têm muita perspectiva ali, todos têm sonhos diferentes, mas são presos àquele contexto. E o filme todo é sobre essa progressão da vida deles e quais fins eles vão ter, porque são todos muito diferentes e, eventualmente, cada um vai por um caminho. Eu gosto desse filme. Eu e o João gravamos o episódio. Esse é o meu filme favorito do Fellini. Esse é só Sério? Assisto todo que ano, legal, cara. Eu amo muito esse filme, cara. Eu gosto muito. Inclusive, eu até ia comentar sobre ele, que eu acho que dialoga bastante com o Shadow, assim, de alguma maneira. Sim, verdade.
Eu ia falar isso também, porque eu ia puxar com paralelo durante a discussão e provavelmente vai ser puxado. Sim, sim. Eu lembro que eu gravei com o episódio, eu, o João e o Jonathan, Foi. se eu não estou muito enganado, né, sobre esse filme. E você, Caio, você viu alguma coisa legal nessa última semana? Thiago, eu tenho assistido bastante coisa. Acho que ontem eu assisti o Salô, mas eu quero citar um filme não tão famoso, então eu assisti, acho que dessa semana, um filme chamado, do original Turkey Shoot, que acho que traduzido para cá como A Caçada do Futuro. É um filme australiano de 82 e basicamente é uma distopia onde as pessoas são levadas para um campo de concentração e em seguida elas são colocadas no meio do mato e os ricaços pagam para caçar essas pessoas que são jogadas no meio do mato. E é uma produção muito trash. E a primeira parte do filme, quando eles estão nesse campo de concentração, é meio chatinha, mas quando eles vão pro mato mesmo, pra caçada de fato, é um negócio que fica muito divertido e muito tosco e muito bom. Eu até tava vendo no Letterboxd que o Kleber Mendonça Filho assistiu também e fez um comentário sobre, e é bem engraçado o comentário dele, até recomendo pra quem já assistiu o filme ler, ou até tem no YouTube também, tá bem acessível. Enfim, pra quem gosta de algo bem trash e engraçado, feito em Panavision, esse filme. Uma coisa que me surpreendeu, né, nessa resenha do Kleber Mendonça Filho é que ele fala que a influência desse filme pro Bacurau não era explícita, assim, ele tinha visto o filme... Eu senti quando eu tava assistindo, eu realmente lembrou Bacurau. Quando assisti o Bacurau, eu falei assim, gente, parece Turkey Shoot. A gente já fez episódio sobre o Turkey Shoot. O João, você tava? Tava sim. Eu, o João e o Jonathan também, né? E eu gosto muito desse... Por incrível que pareça, foi o episódio que teve menos visualizações, menos ouvintes ano passado. Foi um episódio que a gente falou sobre Exploitation e a gente falou sobre o Brian Trenchard Smith, né, que era esse filme, e o Drive-In da Morte. Eu gosto muito desse filme. O Drive-In da Morte também já assisti, é bem legal também. Então tá aí, então pessoal, eu recomendo esse, aproveita e já ouve o podcast pra ele. Sim. Tem uma história que eu conto no podcast que eu ouvi, eu acho que foi num documentário. Tem um documentário sobre Exploitation, que é o Not Quite Hollywood, né? E aí eles contam algumas coisas, né? Aí estavam contando esse filme e o Roger Ward conta uma história que o Roger Ward era um dos carcereiros, aquele careca que vai atrás lá da Olivia Hussey, né? E aí tem uma hora que ele vai enfrentar a Olivia Hussey, e aí a Olivia Hussey vai e corta a mão dele. Essa cena é muito tosca. Sim, não. E o pior é que acontece o seguinte, quem estava dirigindo a segunda unidade, quem estava dirigindo essa cena, era o David Hemmings, sabe? O David Hemmings lá do Prelúdio para Matar, do Blow Up. Então, ele passou um tempo lá na Austrália e aí ele começou a trabalhar como diretor, né? E aí ele estava trabalhando na segunda unidade desse filme. E aí tem uma hora que o Roger Ward, lembrando, né, que o David Hemmings fala assim, corta, que era para cortar o filme, né? Só que a Olivia Hussey entendeu que era para cortar a mão do cara, descer a machete na mão. Pois bem, a gente está continuando uma série de episódios, né, o mês temático de abril, que é em homenagem ao meu pai, né, que a gente pega filmes, né, da lista dele de filmes favoritos, né, de diretores favoritos, né, e a gente monta um episódio, né, e hoje escolheram o Cassavetes, e eu gostaria de saber, né, de vocês, né, se vocês já tinham experiência com o Cassavetes antes de gravar esse episódio. Sim, no meu caso eu já tinha visto Shadows, né? Mas acho que a minha primeira interação com ele foi antes mesmo de ver ele na direção, né? Ele era ator, ser diretor, e acho que tinha visto alguns trabalhos dele,
Mas eu lembro que ver Shadows foi uma experiência muito, muito única, assim, pra mim. Porque eu acabei conhecendo o filme por estar num fórum de cinema e tinha uma galera recomendando, né, de assistir. E peguei sem muita pretensão e sem saber exatamente do que se tratava o filme. Até porque a história em si é uma história muito... É um fiapo de história, né? O interesse dele está muito mais em outra coisa para além de um roteiro. Mas lembro de ter ficado encantado. Acho que para mim foi mais ou menos a mesma sensação de que quando eu entrei em contato, por exemplo, com algumas coisas do Godard, por exemplo. Acho que tem muita coisa que eu enxergo no cinema do Cassavetes que acaba, de alguma forma, se espelhando ali no Godard. Mas, enfim, acho que essa primeira experiência foi muito, muito reveladora. Ainda que seja muito curioso, assim, porque até então tinha sido o único filme que eu tinha visto dele, né? Agora acabei vendo 2 e voltar para o cinema dele me fez ter vontade de assistir outras coisas. Acho que talvez ao longo dessa próxima semana eu vou tentar ver Uma Mulher Sob Influência, que é um filme que eu já tinha ouvido falar muito sobre, mas que também ainda não tinha parado para assistir. Mas, enfim, acaba que é um desses grandes nomes, né, que acabam definindo uma boa parte da própria geração dele, de um movimento que é muito, muito influente ali para o cinema norte-americano, né? Essa coisa de um cinema independente, um cinema dito mais underground, e que se distancia muito do que é feito como um cinema mais comercial e que dominou e domina Hollywood de forma mais ampla, né? Enfim, acho que ter contato com o cinema do Cassavetes acaba sempre sendo uma experiência muito particular. E você, Caio? Thiago, meu contato com Cassavetes começou junto com meu interesse por cinema, mas de maneira que eu meio que sem eu conhecer de fato ele. Então, eu comecei me interessando por filmes de terror e assisti o Bebê de Rosemary sem saber que o Cassavetes estava atuando. E anos depois, eu tinha um curso na internet e as aulas estavam disponíveis, né? Que era 40 filmes para entender a história da filosofia, era algo nesse sentido. Então, eram ciclos de 4 filmes com algum tema filosófico. E acompanhando as aulas desse curso, eu assisti Uma Mulher Sob Influência. Também meio que sem entender muito quem era Cassavetes e também meio que sem entender muito o filme, assim. Tipo, eu assisti e na época talvez a minha sensibilidade ainda não tivesse tão para um filme diferente, assim, tipo, talvez eu tivesse mais acostumado com filme de ação e tudo, então na época eu não entendi o porquê o filme era tão relevante assim. Até assistindo a aula depois eu comecei a perceber o porquê. Então, e depois assistindo cursos, vira e mexe, era um diretor que era sempre citado e os filmes eram sempre citados. Então, meu contato inicial era meio sem saber exatamente quem era, e eu havia assistido Mulher Sob Influência, e depois, até assistindo outros diretores, conhecendo outros diretores, eu comecei a ver a influência do Cassavetes nesses outros diretores. Como no Almodóvar, Tudo Sobre Minha Mãe, que ele faz uma referência ao Noite de Estreia do Cassavetes. Então, é um diretor que, dessa forma, sempre esteve presente, mesmo eu não sabendo exatamente quem ele era. E agora tô sanando isso. Eu não conheci os 2 filmes que a gente vai falar e foi bom. É bom estar participando para poder conhecer também. E você, Griffiths? Então, eu comecei tendo esse contato indireto da mesma forma que o Caio. Então, provavelmente eu vi o Cassavetes pela primeira vez dentro do Bebê de Rosemary. Mas a primeira vez que eu vi um filme dirigido pelo Cassavetes foi sem necessariamente saber a importância dele. Porque uma das minhas grandes obsessões dentro do cinema americano é o cinema de gangster. Então, o primeiro Cassavetes que eu vi foi o Killing of a Chinese Bookie. Eu esbarrei com ele passando por listas de filme de gangster, assim, eu só pegava o nome, procurava pra baixar e assistir. Mas com o tempo, vendo muito filme americano, tu vai ficando mais familiarizado com os cineastas que mencionam ele como uma influência importante. E aí eu acabei assistindo mais coisas dele. Já tinha assistido esses dois filmes por episódio, mas eu tava com a cabeça só no cinema de gangster, mesmo que eu visse outras coisas na época. Então eu não lembrava de muita coisa. E é uma relação bem próxima, apesar de eu não ter visto tudo que ele fez, muito pela minha relação com o cinema americano, que faz muito parte da minha formação como cinéfilo também. Entendi. Eu confesso que assim, eu tinha visto também, eu acho que junto com vocês 3, assim, a gente conheci ele primeiro
como ator. Mais tarde, eu acho que eu vi Shadows e depois eu não vi mais nada. E aí entrou naquilo que eu conversei com o Caio no episódio passado, né? Que você fica com receio de ver o filme de determinado diretor, porque você fala assim, dá bom episódio, e aí você acaba não assistindo, né? E aí eu tirei a semana para assistir, né? Que nem eu fiz semana passada com o Kaurismäki, eu fiz a semana com o Cassavetes, e eu vou dizer que assim, teve um impacto meio assim. Eu estava acostumado com os filmes do Kaurismäki, e aí foi um abismo muito grande, uma diferença muito grande de como eles trabalham o cinema. Não sei se você reparou isso, ô Caio. Nos filmes do Kaurismäki, né, os personagens são muito lacônicos, né? E do Cassavetes o pessoal não para de falar um segundo, e aí isso daí acabou me gerando uma certa agonia nos filmes do Cassavetes. Não sei se você teve essa experiência. Sim, realmente, eu acho que, especialmente o Shadow, até o jeito que ele posiciona todo mundo em cena, assim, faz a blocagem, né? E coloca as pessoas em cena e cada um falando, e às vezes um falando por cima do outro, e realmente, como a gente tá acostumado com o Kaurismäki, que parava, até lembrava um pouco o Ozu, assim, a câmera meio que fechada só na pessoa falando, e Cassavetes já é totalmente diferente disso. Até tematicamente, talvez. Acho que o Cassavetes, especialmente o Too Late Blues, às vezes talvez é bem mais pesado em comparação com o Kaurismäki, assim, que sempre terminava o filme com uma nota bem positiva. Exato. Os personagens eram sempre bondosos. E o Cassavetes é completamente o contrário. Então eu tive uma certa dificuldade de assistir os filmes. Eu assisti o Assassinato do Bookmaker Chinês e assisti o Assim Falou o Amor, que é assim, as pessoas falam que esses dois filmes são as experiências do Cassavetes com o gênero, né? O Assassinato de um Bookmaker Chinês é, como a Griff falou, um filme de gangster, e o Mini Moscovitz é uma, entre todas as aspas possíveis, né, uma comédia romântica. É a versão do Cassavetes para uma comédia romântica, né? E aí, nesse filme, no Assim Falou o Amor, todo mundo gritando, berrando, né? O personagem do Seymour Cassel tava sempre gritando, brigando. Eu falei assim, cara, cadê o cachorro, sabe? Porque nos filmes do Kaurismäki sempre tem cachorro. Sempre tem cachorro nos filmes do Kaurismäki, isso é ótimo. Mas esse daí, sabe, eu não sei, me deu uma espécie de agonia, assim. Eu tava numa vibe muito Kaurismäki, e aí eu ficava com vontade de assistir mais Kaurismäki em vez de estar assistindo os filmes do Cassavetes. Eu acabei de falar uma heresia agora, mas foi mais ou menos assim. Ficou condicionado. Exatamente, fiquei condicionado com os filmes do Kaurismäki, assim. Eu vi muita gente falando e muita gente problematizando o fato de que o Cassavetes muitas vezes é considerado como o pai do cinema independente, né? E isso não é bem verdade, né? Porque você vai ter o Kenneth Anger, você vai ter a Maya Deren, isso só para falar dos estadunidenses, né? O Jonas Mekas, né? Que já estavam fazendo filmes independentes muito antes, né? E até teve um podcast que eu escutei, né? Que é um podcast que é um casal, né? Falando sobre todos os filmes do Cassavetes, né? O nome desse podcast é Love Streams, os filmes de John Cassavetes, né? Cada episódio eles falam de um ou de dois filmes, né? Eu assisti ao episódio que eles falam de Shadows e assisti o episódio que eles falam do Too Late Blues. E aí eles vão diferenciar, né? A diferença entre alguns termos que são colocados, né, muito em conjunto, né? Que é avant-garde, underground e experimental. E aí eles comentam isso. Eu vou comentar porque eu achei muito interessante, né? Porque eles vão falar que avant-garde vem lá do jargão militar, né? Que é o pessoal que vai na frente, né? Então é um pessoal que está à frente do seu tempo, né? O artista que estaria à frente do seu tempo. Nesse caso, eles falariam que um exemplo
de avant-garde seria o Eisenstein, né? O underground é aquilo que assim está abaixo, né, do mainstream, né? Então, geralmente são produções mais baratas, são produções de temáticas mais chocantes, né? E aí eles vão falar do John Waters, né? Porque assim, o cinema de vanguarda, o avant-garde, ele não necessariamente é independente, né? Tanto que o Eisenstein não era um diretor de filmes independentes, né? Tava lá fazendo os filmes para a União Soviética. Então, ele tinha dinheiro, né? Que eu tô falando, né? Ele tinha condições de fazer grandes produções, né? E aí eles vão falar do experimental, que eu acho que eles vão citar o Adorno, que o cinema experimental, uma obra experimental, é aquela obra que você faz e você não sabe o resultado de antemão, né? Você só vai conhecer o resultado quando você realmente realizar a obra, né? E aí é mais ou menos isso que eles falam no episódio. Estou resumindo bem, estou empobrecendo bem o diálogo que eles tiveram, mas é isso. Eu gostaria de ver com vocês, né, essa questão de como o Cassavetes é considerado como o pai do cinema independente americano, mesmo que a gente sabe que já tinha mais gente fazendo filmes independentes. E a gente pode falar também que... Isso porque eu já respondi, né? A gente pode falar também do legado dele. Vocês conseguem influências do Cassavetes em cineastas independentes ou então cineastas comerciais norte-americanos? E uma outra coisa também, porque assim, eu já vi gente relacionando os filmes do Cassavetes à obra do Jim Jarmusch, até mesmo Tarantino. Tem um vídeo do Tarantino falando da influência que ele teve. Eu ia comentar sobre isso, até pegando esse gancho do underground, do avant-garde. Acho que pegando principalmente o Shadows. Acho que a primeira coisa que me surpreendeu no filme foi o ano que ele saiu. Eu imaginei que ele viesse até depois do filme da novela de Wagner, né? O Acossado, o Banda à Parte. São da década de 60, mais pra década de 60. Mas o filme é anterior. Sim. Acho que até pensando em como ele tá inserido nesse contexto, assim, já talvez... Eu não vou apontar como uma influência, mas já mostra, tipo, como ele se articula dentro do que estava saindo do que ia sair, né, do que ia vir a ser a novela de Wagner nos anos 60, do que anteriormente aconteceu no neorrealismo italiano. Eu acho que também seria uma ponte para esse sentido. Né? Então, acho que o Shadows, principalmente, acho que ele se dialoga com esses dois momentos assim, de cinema, essa transição para esse cinema, os novos cinemas, né? E você citou o Jim Jarmusch, me lembrou muito que é Estranhos no Paraíso. Sim. Lembrou esse filme do Jim Jarmusch, né? Que tem esses personagens errantes andando pela cidade, aí geralmente eles param em algum local e conversam de maneira improvisada. Eu acho até que a influência do Tarantino vem nesse sentido, né? Apontar nesse sentido, esses diálogos, esse texto que às vezes é improvisado de fato, mas às vezes remete a um improviso, uma conversa que vai várias digressões, né? E não exatamente uma conversa que leva para algum lugar, né? Tem que ter essa questão do sistema narrativo, né? A conversa tem que ser sobre tem que fazer relação à trama, né? Ela tem que ir em relação à trama. Ela não pode ser uma conversa alheia, assim. Eu acho que talvez o Cassavetes traga essa influência de trazer esses momentos onde os personagens estão meio dialogando. Acho que talvez outro aspecto talvez que a gente pode citar, eu também já não sei exatamente como se posicionaria, questão racial, talvez, que são temas que, mais no Shadows, mas também volta um pouco, de maneira bem sutil, no Too Late Blues. Então, acho que eu pensaria essa presença do Cassavetes aí, nesse contexto, né? Depois do realismo italiano, pós-guerra, né? A cidade destruída, mas, em essência, filmar as pessoas na rua, andando pela rua, e já pensando como ponte pra novela de Wagner. Não sei exatamente se o Godard, ou especialmente o Godard comentou alguma coisa sobre o Cassavetes. Eu não tenho essa referência, mas eu pensaria dessa forma, nesse contexto, né? E pegando o Jim Jarmusch, o Tarantino que você citou, eu pensaria nessa questão do diálogo, principalmente, né? A questão do diálogo mais improvisado e tudo. Mas, enfim, acho que questões temáticas,
Essas questões de forma, acho que são essas referências que talvez eu colocaria. Enquanto o Caio falava nisso, eu tava refletindo sobre o que o Thiago tinha dito antes também, que ele é considerado o pai do cinema independente americano, mesmo que tenham havido filmes independentes antes dele dentro do cinema americano. E um dos fatores para isso, eu acredito que seja que diretores que não são necessariamente cineastas independentes por toda a sua carreira falam muito dele. Então, diretores que tem nome grande. Então, tu vai ver ele sendo muito nominalmente citado como uma grande influência para o Martin Scorsese, por exemplo, ou para o Woody Allen, que são diretores que carregam essas características que vêm muito do diálogo dos filmes do Cassavetes. Então, eu vou até puxar o que o Caio acabou de dizer, porque o Woody Allen, por exemplo, que tem um estilo assim formal, pode-se dizer que é diferente, mas a forma que ele estrutura diálogo e a forma que existe importância nas questões raciais dentro do filme são coisas que tu pode ver do Cassavetes, mas com devidas diferenças. No caso do Woody Allen, ele tá sempre falando da criação dele em cultura judaica dentro dos filmes. E a gente vê aqui no Shadows, é muito um diálogo sobre como é ser uma pessoa racializada nos Estados Unidos. Mas a verborragia é o fator que mais conecta esses dois cineastas. E eu acredito que por esses nomes estarem sempre mencionando o Cassavetes em múltiplas entrevistas, múltiplos documentários, livros e tudo, ele acaba ganhando esse nome mesmo que ele não seja o inventor do cinema independente. E acho que citando o Martin Scorsese, como a Griffith falou, eu penso muito, eu consigo ver muita coisa do Cassavetes, por exemplo, em Caminhos Perigosos, né? Acho que tem essa primeira começo de carreira do Scorsese, você tem, né, essa coisa de atmosfera mais naturalista, esse foco muito voltado para os personagens, uma estética mais crua, e acho que dá pra gente traçar esses paralelos. E aí, até pensando em diretores mais contemporâneos, a questão do quanto a gente tem um filme que é muito verborrágico, no caso do Cassavetes, me remete muito aos filmes do Richard Linklater também. Essa questão de como as conversas acabam sendo, em boa parte do tempo, o foco ali de como as relações se estabelecem, de como esses laços também acabam indo para o centro da trama. E pensando em cineastas ainda mais contemporâneos, o Sean Baker, que ganhou o Oscar de melhor diretor esse ano, eu acho que também tem muita coisa. Também é um diretor que vem desse cinema independente, né? É um diretor que começa muito voltado para essas histórias mais corriqueiras e também muito debruçado sobre um estilo que é mais naturalista, mais focado nas pessoas. E também essa questão de um olhar para personagens que estão ali à margem da sociedade. Acho que não sei se é uma influência direta, mas quando a gente olha para as obras e começa a reparar nesses detalhes, acho que são coisas que aproximam muito esses trabalhos, sabe? E até mesmo, às vezes, a visão de mundo desses diretores, né? Você falou no Linklater, eu lembrei de um filme que se chama Slacker. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Acho que foi um dos primeiros filmes dele. Não conheço. Os primeiros filmes dele, né? Se chama Slacker. E é muito interessante, porque a história é o seguinte... O filme não tem um personagem principal, assim. Você vai ter pessoas conversando, aí uma das pessoas sai da conversa e vai fazer alguma outra coisa. E aí a câmera vai acompanhando essa outra pessoa fazendo essa outra coisa até ela encontrar um outro grupo e elas conversarem. E aí vai indo, começa a acompanhar uma outra pessoa, aí uma outra pessoa sai e a câmera vai acompanhando essa outra pessoa e vai fazendo isso ao longo do filme inteiro. Esses encontros, né, esses diálogos, né, entre essas pessoas, né, que geralmente pessoal que está no começo dos 20 anos, né, e aí não tem muita coisa para fazer, aí fica perambulando pelas ruas lá do Texas, né, Austin, Texas. Tem as influências com algumas características mais formais do cinema dele que aparecem principalmente nesses filmes que tem menos controle.
Por exemplo, o primeiro filme que nós vamos entrar em discussão, que é o Shadows, ele tem um estilo de iluminação que não tem nada do refinamento de um filme de estúdio, por exemplo. É muito câmera, câmera na mão mesmo, acredito que seja, que vai acompanhando ali, a iluminação é muito negócio do ambiente. Não sou necessariamente amador, porque o preto e branco ainda deixa muito agradável plasticamente. Não sei, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre ele ou a gente já pode ir para os filmes? Eu tô satisfeito, Thiago. Caio, Griff. Dá pra entrar no filme, pode usar de gancho a falar. Eu também tô satisfeito. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo John Cassavetes que meu pai mais gostava. Então, o João escolheu um filme dentro desse tema a que ele ainda não havia assistido e o Caio escolheu outro ao qual ele ainda não assistira. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos seus pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers, então, se você não quer saber o final deles, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Caio, qual foi o filme da lista que você escolheu? O filme é Sombras, de 1958. O filme foi escrito por Robert Alan Arthur e John Cassavetes. Atuam no filme Ben Carruthers, Lélia Goldoni e Hugh Hurd. Ben, um músico pouco empenhado e mais preocupado em sair com os amigos para beber. Lélia, uma pretendente escritora em busca de amor. E Hugh, um cantor romântico fora de tempo. São 3 irmãos que vivem entre tentativas de afirmação artística, intelectual e a rebeldia própria da Beat Generation, ligada a álcool e muita música jazz. Ao mesmo tempo, assistimos também às descobertas românticas de Lélia, cortejada primeiro pelo snob David, interpretado por David Pocciello, depois pelo fogoso Tony, interpretado pelo Anthony Ray, e por fim, pelo descontraído David, interpretado pelo David Jones. Essa sinopse vem do site Janela Encantada. O que você achou? Thiago, eu gostei bastante do filme, né? Uma coisa que eu achei interessante que basicamente os atores, o Cassavetes não teve nem trabalho de inventar nome pros personagens, né? Os personagens têm o mesmo nome dos atores. E já reflete esse aspecto de improviso que tem no filme, de ter esses diálogos mais improvisados, essas cenas de improviso. E, de novo, eu acho que eu destaco novamente a questão que me chamou a atenção do momento que esse filme saiu. Eu imaginei realmente que ele era mais para os anos 60, mas de fato ele já veio um pouco antes, né, para passagem dos anos 60. Né? E de cara eu até citei quando a Griff falou sobre o Ivitelone, né, os Boas-Vidas ou os Bizerrões, né, esse filme é traduzido de vários jeitos, que é um dos meus filmes favoritos do Fellini. Me remeteu muito esse filme, até porque é um dos meus filmes favoritos, então eu sempre lembrava de cenas dos personagens andando pela cidade, conversando, às vezes sobre o futuro, às vezes simplesmente sem muita perspectiva sobre o futuro. E até pensando em Vitelloni naquele contexto que até é anterior a esse, né? Não sei se tem alguma influência, pode até ser. E dos ambientes, né? Os personagens às vezes ficam andando por bares. No Vitelloni tem uma cena uma sequência que eu gosto muito, que eles fazem uma festa de carnaval, eles vão pra uma festa de carnaval. E já que no Sombras, os personagens a gente tem muito eles andando pela cidade, andando por ambientes mais fechados, tem bastante festas também que eles vão, tem vários momentos nesse sentido. Tem os momentos que eu gosto bastante, que são à noite, né? Então a gente vê as luzes da cidade, esse é um aspecto que eu acho bem bonito, né? De fundo, eles andando pela cidade, mas inicialmente eu pensei nesse contraste, né, com o Vitelloni, nesse paralelo, né, esses jovens sem perspectiva no pós-guerra na Europa, numa cidade pequena da Itália, e esses jovens na cidade Nova York, o filme que se passa, não lembro agora. Enfim, uma cidade, uma outra cultura, outro aspecto, então até interessante pensar nesses contrastes, né, da juventude, né, e até pensando hoje, né, na nossa juventude, né, tipo, pensar no que perspectivas nós tivemos na nossa época, como a gente vivia a nossa juventude em relação à cidade. Eu acho que esse é um aspecto que esse cinema traz, né, de
você pensar esses personagens, o que vem desse cinema filmado em locação, né, não em estúdio, é justamente pensar como esses personagens interagem com a cidade que eles vivem, com a programação que eles têm, né, eles ficam em bar conversando, e tem essas cenas deles conversando em mesa de bar, e as festas que eles vão, praça, tem uma cena nas praças, e eu senti que inicialmente o filme, ele não tem uma preocupação de ter uma certa linearidade, ele vai acompanhando esses 3 personagens principais em momentos assim, mas a coisa ela vai se amarrando com um todo, assim. Apesar de ser vários blocos de situações, na conclusão do filme a gente tem uma linha temática que amarra todos. E que é também muita questão racial, do interesse romântico da Lélia, que não sabia que ela tinha irmãos negros e andava com pessoas negras e esse aspecto, e ela aparentemente ela perdeu a virgindade com ele, e são temáticas que de novo remetem a um aspecto talvez de juventude, de andar com o seu grupo, tem esse aspecto, essa violência da questão racial, até tem uma cena de briga no final, uma briga de rua, mas tudo muito permeado por essa questão do improviso, mas que ao mesmo tempo consegue evocar essa coisa mais sentimental, consegue trazer um peso na interpretação dos personagens. A gente tem muito essa questão dos planos, às vezes, muito fechados, a gente vê pelo olhar dos personagens, né? Até pelo namorado da Lélia, que é o racista, que ele olha a maneira que ele olha para as pessoas negras, já dá para perceber do que vai a situação ali que se trata. Mas acho que eu concluiria falando que apesar de ter todo esse aspecto de improviso, esse aspecto que reflete esse cinema moderno, em vários momentos o Cassavetes utiliza uma linguagem mais clássica, principalmente nos diálogos, plano contra plano. Então, eu acho que é um filme muito interessante, pensando de novo em como ele se relaciona com esses outros filmes que estavam sendo na época. E, de novo, eu acho que são vários que, apesar de ter esse aspecto de improviso, apesar de ter esses vários ciclos acontecendo, que os personagens às vezes andando a esmo, eu acho que no fim das contas existe um eixo temático que amarra tudo e consegue dar uma coesão para a obra como um todo. E, João, quando é que foi a primeira vez que você assistiu a esse filme? Como foi que você achou na época? E se mudou agora, nessa revisita? Cara, sei lá, acho que tem uns 8 anos, talvez, que eu tenha visto Shadows. Foi um momento em que eu, se não me engano, ainda estava na faculdade, estava fazendo jornal ainda à época, e participava, né, desse fórum em que a gente tinha algumas trocas muito importantes, assim, que acho que foi muito importante também para minha formação enquanto alguém que aprecia cinema, né? E aí, como eu disse, o primeiro contato com Shadows foi sem conhecer absolutamente nada sobre o diretor, sem saber muita coisa sobre o filme, para além das indicações, né? O pessoal comentando que era realmente um filme muito, muito importante de ser visto. E aí é curioso, né? Como eu disse, o primeiro contato me fez remeter muito talvez a minha primeira experiência com o filme do Godard, que foi com Acossado, e acho que em alguns pontos eles se assemelham, né? Tem essa coisa de ser um filme visto como um filme de vanguarda, visto como um filme que está interessado em experimentar algumas coisas que fuja do que a gente tinha como um padrão cinematográfico. Mas eu acho que talvez eu tenha ficado até mais comovido com esse filme do que com Acossado quando eu vi pela primeira vez, porque apesar de a gente ter uma experimentação estética e formal ali do Cassavetes nesse filme, ainda é algo talvez um pouco menos caótico do que o Godard fazia. Aqui eu acho que eu consegui me conectar num primeiro momento, né, num primeiro contato, de forma muito mais integral com a história e até mesmo com as questões voltadas para um debate racial, né? A gente tem toda uma temática racial que vai acabar cruzando o filme todo, né? E aí tem alguns pontos que por mais distantes que eu esteja temporalmente e espacialmente, né, historicamente também, socialmente, a gente está falando de um filme que se passa nos Estados Unidos e que a tensão racial é muito diferente do que no Brasil, ainda tem alguns pontos com os quais eu consigo me identificar enquanto homem negro, né? Então foi um filme que acabou mexendo comigo de muitas formas. E aí voltar para esse filme agora, acho que me deu uma outra visão sobre ele, por, obviamente, ter rodado mais na vida, ter visto outros filmes,
ter entrado em contato com outras coisas, acho que isso dá um estofo, né? E me fez, talvez, perceber alguns pontos que sejam mais técnicos do que talvez eu tivesse percebido num primeiro momento, né? Acho que a primeira coisa que me saltou à vista quando revi esse filme, né, foi o quanto as histórias desses personagens são muito importantes, né, para que o filme possa andar, mas a história em si deles não é tanto o que está em jogo ali e o que é mais importante para o diretor. Eu acho que ele está muito mais interessado nas situações e como elas vão se desenvolver ali dentro do filme do que nesses personagens em particular, sabe? Acho que até a gente tem uma coisa que é um filme que vai passar por vários locais, né? Ele não está preso ali num único cenário, e isso acho que acaba influenciando bastante nessa questão de como ele enxerga o filme e como o foco do filme passa a ser esses momentos, né? Enfim, foi legal conseguir ver os dois filmes em sequência, né? Ver o Shadows e depois o Too Late Blues, porque eu depois passei também a olhar algumas coisas que eles vão se assemelhar por mais diferentes e por momentos diferentes da vida do Cassavetes. Vou comentar um pouco mais sobre isso quando a gente entrar no próximo filme, mas foi interessante perceber o quanto tem essa questão da forma muito mais presente, né, do que eu tinha percebido num primeiro momento. Enfim, gosto de como ele traz uma narrativa que não está necessariamente ligada a uma coisa mais linear, né? E como a gente tem uma ênfase muito grande na questão dos silêncios, nas hesitações e muitas emoções que vão sendo contidas ao longo do filme todo e que refletem muito esse cinema dele, que é voltado para um cinema que se debruça sobre o humano, se debruça sobre sentimentos muito, muito instáveis e muito próximos da realidade também. E de alguma forma, para mim, ele parece que vai antecipando algumas coisas que vão ser muito presentes num cinema dito mais moderno, né? Que é um cinema que vai realmente se interessar muito mais por esses dramas cotidianos, pela questão da fragilidade das pessoas, pela fragilidade emocional, psicológica, enfim, e também pela imperfeição dos sentimentos. Acho que os personagens, tanto aqui quanto no outro filme, tendem a representar muito bem essa imperfeição, né, dos sentimentos e de como até mesmo eles são muito voláteis. Foi uma experiência muito gostosa, assim, de poder revisitar esse filme e, enfim, ter uma impressão talvez um pouco mais completa do que eu tive há 8 anos atrás. E você, Griffith, quando foi a primeira vez que você assistiu esse filme? Qual foi sua impressão sobre ele na época? E agora, com essa revisita, se mudou? E eu gostaria também de aproveitar, né, já que você viu mais filmes do Cassavetes do que nós três, se dá para ver alguma coisa que ele vai explorar mais adiante nos filmes mais recentes dele. Bom, eu acredito que esse foi o segundo filme do Cassavetes que eu vi. Eu vi esse depois da morte do Bookmaker chinês. E eu não peguei quase nada do filme na primeira vez que eu assisti ele. Não tinha tanta experiência de vida, não tinha tanto conhecimento de questões de gênero e raça, que eu acho que são bem importantes para esse filme. E reassistir foi muito prazeroso, porque tive muitos insights, assim, que nunca tinham parado, assim, tinha assistido muito jovem, mas para ver mais alguma coisa daquele diretor que fez aquele filme de gangster que eu gostei, para ouvir mais o lado desses cineastas que falaram das influências deles. E acredito que um tema recorrente, inclusive ele tá nesses dois filmes, existe muita discussão sobre o papel de gênero, especialmente reflexões sobre masculinidade, que é uma coisa que também vai aparecer muito nos cineastas influenciados por ele, né? Isso é algo que é recorrente tanto dentro do cinema do Scorsese e do Woody Allen, foram os dois exemplos que eu trouxe, que tá por um cinema mais comercial, mas também são diretores que fizeram filmes menores, fizeram filmes de médio orçamento, até com poucos produtores menores. E
E isso não nem chega a ser um aspecto sutil do filme, porque mais para a parte final é algo diretamente adereçado quando a personagem a personagem feminina central, que ela é protagonista junto aos outros dois irmãos, tá no encontro com o último namoradinho, que talvez seja o que vai dar certo, não sabemos, estamos apenas vendo um pedaço da vida deles. Fica questionando a atitude dela, a forma que ela age, e ele acusa ela de masculinidade por ela tentar mostrar um lado mais autossuficiente, um lado mais independente da submissão tradicional das mulheres aos homens dentro daquela sociedade. E uma coisa que é interessante é que o Cassavetes tem uma lente sensível nesse sentido, porque ele pode estar falando de masculinidade tanto nesse filme quanto no Too Late Blues, que é o segundo filme do episódio, mas eu vejo que existe um recorte ali, uma diferença na abordagem, porque aqui ele fala majoritariamente o lado mais sensível tá para falar sobre como os papéis de gêneros atribuídos ao homem afetam mais homens negros, enquanto no outro filme não vai por esse lado. Então, acho que essa questão da masculinidade é importante em basicamente todos os filmes do Cassavetes que eu vi, de uma forma ou de outra, com proporções diferentes entre um e outro, mas algo sempre recorrente. Como eu falei, né, eu escutei esse podcast 4 horas sobre o Shadows, sobre esse filme, sobre Sombras, e algumas coisas são muito interessantes, assim, da gênese desse filme, né? Vocês sabiam que esse filme tem 2 versões? 2? 2 versões. Mas a primeira versão acabou não sendo... está perdida, entre aspas, né? O que aconteceu é o seguinte, esse filme surgiu durante umas aulas que ele estava dando junto com o Burt Lane. Burt Lane era um treinador de atores, né? E ele é pai da Diane Lane, né? E aí eles tinham esse workshop, né, que ele vai chamar como o Cassavetes Lane Drama Workshop, né, que era como se fosse uma tentativa de se contrapor ao método, né, que estava tendo muita influência, né, os atores do método e tal, e o método ele achava que era mais uma forma de psicoterapia do que de atuação, né. Ele vai propor, né, que ele vai falar assim, não, poxa, numa cena romântica o ator não precisa ficar lembrando, né, das vezes em que o pai dele não levou ele para o parque de diversões, né. Técnica dele vai ser muito mais uma questão de sentimentos brutos, né. E pois bem, aí eles estavam fazendo uma das aulas e um exercício que o Cassavetes propôs, né, era justamente ele chegava para 2 atores, né, uma atriz afro-americana, uma atriz negra, né, com pele clara, e um homem branco, e um outro ator negro, falando assim, olha, você acabou de dormir com ela vai falar, vai te apresentar ao irmão dela, e aí você descobre que o irmão dela é negro. Parte daí o seu improviso, né? Porque as pessoas falam muito, né, que os filmes dele eram improvisados, né? E aí essa cena era uma tentativa de praticar o improviso, né? O pessoal ficou sem saber como reagir, né? Falou, não, né? Mas acabaram fazendo essa cena, e aí ele gostou tanto dessa cena e que ele falou assim, não, eu quero colocar num filme, né? E aí ele começou a procurar financiamento, né? Atuando num filme, o Edge of the City, que é chamado Um Homem de 3 metros de altura. E aí ele estava divulgando esse filme num programa de rádio, e aí ele falou que estava querendo fazer um filme
né? Que ele pior, ele falou assim: eu consigo fazer um filme melhor que eu tô atuando. Imagina, ele foi para um troço para divulgar o filme, ele falou assim: não, eu consigo fazer um filme melhor. É só me dar dinheiro. E aí ele pediu pro público que estava ouvindo, para audiência do rádio, para mandar dinheiro. E o pessoal, e ele falou assim: olha, se vocês mandarem qualquer quantia, eu dou ingresso, né? E ele foi fazendo isso. Agora, o que aconteceu é que essa primeira versão que eu falei era grande parte improvisada, né? E aí até quando foi lançado, o público odiou, mas o público underground, né, em especial o Jonas Mikas, amou o filme, né? Amou o filme. E aí ele falou assim: não, eu consigo refazer esse filme. Vamos ver se eu consigo fazer um filme que agrade mais gente. E aí ele refez, mas dessa vez com roteiro. Só que lembra que ele não tinha roteiro porque o roteiro, o primeiro filme, a primeira versão, era improvisado. E ele não tinha também o áudio. Ele só tinha as imagens, o filme dessa primeira versão. E aí tava sem saber como é que na hora que ele foi fazer o roteiro, eu não sei, ele deve ter perdido essa parte do áudio do filme. E aí ele até contratou gente com especialidade em leitura labial para descobrir o que eles estavam falando para poder escrever o roteiro, né? E aí eles escrevem o roteiro, eles fazem o filme, tem um sucesso maior do que o primeiro, mas o Jonas Mekas achou droga, falou que ele era um vendido. E aí surge daí, assim, tipo, então. E aí, assim, eu acho que 2/3 do filme foi refeito, né? E eu acho que algumas coisas a gente consegue reparar, porque eu lembro que eu vi duas cenas em que o áudio que a gente escuta não tá batendo com o que o personagem, a boca do personagem. Sim. Vocês repararam isso? Uhum. Né, eu reparei isso, né? Então, né, isso daí deve ser a versão original, e aí gravaram o áudio, eles aproveitaram o filme, né, original. Eu tinha visto uma espécie de áudio que tem no YouTube sobre o som do Shadows, e o moço que fez, ele menciona que isso aí também afetou a música do filme, porque primeiro a primeira versão foi feita por um compositor e várias das músicas não passaram para a segunda versão. E aí a segunda versão usa músicas diferentes por outro artista, mas, mas com alguns enxertos da trilha original ainda. Qual dessas era do Charles Mingus, né? Porque eu lembro que eles comentam também. A da primeira versão era do Charles Mingus. Os atores, como o Caio bem falou, né, que os atores ele nem teve muita preocupação em escolher o nome do personagem, né, porque eu acho que devem ser não sei se eram atores mais próximos, mas eu acho que deve ser, assim, os primeiro papel de destaque deles, eu acho, né, mas vocês, assim, olha, da Lélia, né? Eu vi pouca coisa. Eu vi além do Shadows, eu vi Italian Job. Ela trabalha no Invasores de Corpos e no Dia do Gafanhoto, né? E o Hugh, né, ele volta a trabalhar com o Cassavetes no Mulher Sob Influência, e o Ben, ele acaba trabalhando nos 12 Condenados, né? Mas eu não tenho muito mais... E dizem que o Seymour Cassel trabalha nesse filme, né? O Seymour Cassel é um personagem que vai ter um destaque um pouco maior no próximo filme, né? Mas ele era um ator que fez muita parceria com o Cassavetes, né? Nesse filme ele trabalha pouco e acaba conseguindo um papel de diretor, de produtor executivo, se eu não muito me engano, né? E o Seymour Cassel, ele fez bastante filmes lá com
o Cassavetes, mas eu sempre lembro de um filme chamado Death Game, né? Que recebeu uma refilmagem na década passada, chamado Knock Knock, né? E aí o Seymour Cassel, ele faz um cara bem de vida, um homem de negócios, né, bem de vida, né? A família dele sai para passar o final de semana fora, e aí tá chovendo muito, e aí batem na porta dele duas garotas, né? Que é a Sondra Locke e a Colleen Camp, né? E aí elas pedem ajuda porque tá chovendo muito, pedem para ficar lá na casa dele, ele deixa, começa o filme elas agradecidas, aí de repente elas começam a tentar seduzir ele, aí elas conseguem seduzir ele, e aí depois elas começam a transformar a vida dele no inferno, assim. Eu gosto desse filme, acho bem interessante. Vocês já ouviram falar nesse filme? Ou pelo A menos refilmagem. a A filmagem, refilmagem né? é com o Keanu Reeves? Exatamente. Ah, sim, eu sei qual é. Assisti ele. Eu vi só a refilmagem, né? Não vi o original. O Seymour Cassel faz o personagem que o Keanu Reeves faz na. Legal. Eu conheço, mas eu não vi também. Em termos da equipe técnica, eu também acho que eu não vi muita coisa dos outros. Porque assim, o Cassavetes, eu acho que ele também se encaixa. A gente também pode falar um pouquinho da política dos autores, né? Que o Cassavetes meio que se encaixa, né? Porque ele era diretor, mas ele também era roteirista, ele montava os filmes, né? Ele produzia, né? Então ele meio que concentrava as funções, né? Para dar um toque mais próprio nos seus filmes. Mas quem trabalha com eles, né? Que é o Maurice McKendry, que é o montador que monta junto com ele, e o fotógrafo, né, o diretor de fotografia, que é o Irish Coleman, eu não vi nada deles. Eu acho que o Irish Coleman não fez mais nada, só fez o Shadows, e o Maurice McKendry, ele vai fazer Face, né? Mas eu não vi mais nada deles, assim. A questão do tema, vocês gostariam de falar sobre o arco narrativo, sobre essa questão de raça? Porque assim, o Cassavetes vai dizer que esse filme não fala sobre questões raciais, mas fala sobre problemas humanos, eu acho. Sim. Né? E eu acho que foi não sei, porque eu acho que fala sobre a questão racial. Tanto que as pessoas, eu vi esse podcast, né? E eles estavam falando, né, que você tem muito, isso a gente vai falar no outro, né, que é muito os personagens do Cassavetes geralmente, né, estão muito atrasados no sentido assim, tipo, estão muito fora, eles perderam o trem da vida, né? Então, eles já não podem mais fazer aquilo que eles faziam antes, né? Então, se você pega o Chinese Book, né, que é um cara que é dono de um cabaré e tal, e aí ele já passou é um pessoal que já passou da melhor fase, então eles acabam deixando de fazer aquilo que eles faziam antes. Nesse daí, no final, né, o Ben, ele deixa de fazer as coisas, deixa de entrar em briga, essas coisas assim, não é porque ele tá velho, né? Porque ele sabe que se a polícia pegar ele não é branco, pode morrer, né? Sim. Né? Eu acho que é esse o motivo que leva ele não fala isso. Eu acho que raça é só mencionada uma vez no filme, né? O Hugh fala, né? Geralmente ele não fala, ele não é abertamente sobre as questões raciais, mas eu penso que sim, eu acho que é uma questão fundamental na trama. Não, eu concordo. Eu acho que é assim, o Cassavetes, pelo menos os dois filmes que eu vi, ele tem muito esse foco nesses personagens que estão meio que à margem ali da sociedade, enfim, não necessariamente esses personagens que têm um núcleo muito bem consolidado, né? Seja familiar, seja na área de emprego, enfim. Mas a questão racial, para mim, é algo que é meio que fundamental para Shadows. E é até muito interessante você, mesmo que ele não considere isso, mas é muito interessante você ver um diretor que não é negro fazendo a ponte para que esse tipo de discussão possa existir
em um filme que foi lançado ali no final da década de 50, começo da década de 60, em que a gente tem, nos Estados Unidos, o auge ali do movimento pelos direitos civis. Eu acho que isso abre ali uma margem que, para mim, me parece muito importante, muito interessante, de levar essa discussão, muitas vezes, para lugares que ela não chegaria se a gente não tivesse essa ponte. E eu acho que foi até uma impressão que eu tive da primeira vez que eu vi esse filme, e que ficou comigo, e acho que perdura comigo mesmo depois de tanto tempo, que a gente às vezes acaba se perdendo em algumas discussões sobre essa coisa de lugar de fala, né, que vem muito de uma questão identitária, mas que a gente depende muito de uma discussão que seja coletiva para além só das pessoas que estão envolvidas nas questões, né? Acho que quando a gente pensa em avanço social, a gente precisa de uma discussão que seja mais ampla. E acho que o Cassavetes, nesse filme, ele ocupa muito esse papel de conseguir trazer essa discussão para, como eu disse, para lugares que provavelmente não chegaria sem ele. Óbvio, né? Acho que existe muito essa questão, não foi intenção do diretor, mas o filme, depois que é lançado, a intenção do diretor, se era aquela ou não, pouco interessa. Interessa o que o filme concretiza ali. Então, sei lá, para mim também parece ser um tema muito, muito claro, assim, que vai realmente ser parte fundamental para que esse filme possa existir. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. E o que vocês acharam dos personagens, né? Em especial, eu gostaria de conversar com vocês sobre o Hugh e sobre a Lélia. E sobre o Tony também, né? Aquela figura desagradabilíssima, né? O Hugh, ele é interessante, né? Na figura de que ele é o mais velho, é o irmão mais velho, e ele tem dificuldades para conseguir arranjar um emprego como cantor, né? O começo do filme mostra ele tentando, se candidatando para um cargo de, né, para apresentar um show de garotas, e ele fala, não, aquilo é horrível, e, as garotas não sabem cantar, e a música também não presta, e ele tá revoltadíssimo como ele não consegue arranjar mais coisas, né? O que vocês acham desse personagem? Eu acho que ele é provavelmente meu personagem favorito do filme. Porque os conflitos que envolvem tanto o irmão quanto a Lélia, eles sempre acabam voltando para ele de alguma forma. E eu gosto de como ele age como uma espécie de pivô dentro desses conflitos. O filme já começa assim, depois dele mostrar essa espécie de desprezo por aquele trabalho que está sendo oferecido a ele, aparece o irmão lá porque precisava de dinheiro para pagar uma bebida que ele tinha pegado. Eu não lembro se ele tinha pegado fiado, se ele tinha pegado dinheiro emprestado de alguém, mas ele já chegava lá pedindo o dinheiro para ele. E quando tem esse pico do conflito racial com o namorado da Lélia, ele é o primeiro a trazer isso pra gente como público de forma mais forte. Até uma cena conduzida de uma forma meio lenta, né? E fica mais forte quando entra a presença dele na discussão com o namorado da Lélia. Expulsa ele de casa, né? Isso. Realmente bem contundente assim, a atuação dele, bem forte assim, a maneira que ele se impõe realmente nessa situação. Acho que os personagens que mais me chamam a atenção, eu acho que seria... Eu gosto muito da Lélia no filme. Acho que como um todo também ela tem, eu acho que não parei pra ver, mas talvez a trama dela seja aqui mais tempo de tela, assim, da relação dela com o namorado e a própria decepção dela em seguida. E enfim, eu acho que de todas é a presença que mais me chamou a atenção durante o filme. E tem mais uma coisa que eu esqueci de mencionar agora, mas já quando é feita essa introdução que ele tá querendo rejeitar aquele trabalho, já tem os dois pontos que eu trouxe no começo quando foi para falar o que talvez o Cassavetes tenha como pontos recorrentes. Porque ao mesmo tempo que ele está sendo colocado numa posição de inferioridade ali, ele tá só para
introduzir aquelas garotas brancas no show, e ele acha que a música é uma merda, ele acha que elas não podem ser o atrativo principal ali. Claro, tem essa questão de que é um homem negro ali, mas também tem a questão de que a perspectiva dele nisso ali tá sendo que aquilo também fere o orgulho, a masculinidade dele. Ele tá colocado numa posição que ele considera de humilhação ali. E nisso aí tá tanto o conflito racial, que acredito que é central para esse filme, e começa a discussão sobre masculinidade dentro do filme, já no dos primeiros núcleos que é apresentado nosso. Eu acho que é legal perceber como eles três acabam sintetizando muito como a experiência racial acaba sendo muito multifacetada, né? Eu acho que talvez o Hugh seja aquele que mais sofre com essa questão da negritude, né? Pelo menos o que aparentemente mais tem que lidar com essa questão da negritude, porque me parece ser a pessoa que mais sofre uma exclusão social ali, né? A questão racial, para mim, parece ser algo que ele carrega bastante como uma cruz meio silenciosa, e que vai meio que tornando ele como uma personagem um personagem bastante trágico. Já a Lélia, para mim, talvez seja mais ambígua ali, porque ela, apesar de ser uma vítima, né, enfim, não pode se realizar amorosamente ali pela questão da raça, né, da forma como ela tem que lidar com isso, mas ela também traz algumas características que são bastante hesitantes, bastante contraditórias e que vão reforçar muito o traço mais humano ali do Cassavetes. E o Ben, pra mim, me parece ser o personagem mais cassavetiano, se que dá pra chamar assim, que é um jovem muito desorientado, que basicamente vaga ali pelas ruas, que se envolve em briga, que evita o trabalho, e que ao longo do filme ele vai parecer muito incapaz assim, de se comprometer emocionalmente, né? Ele, para mim, parece que acaba representando muito uma questão de um vazio meio existencial, uma questão até meio niilista ali, que vai acabar representando bastante daquela juventude urbana estadunidense. Então é legal de ver como eles acabam meio que se complementando para ter uma visão mais ampla dessa experiência da negritude ali naquele período histórico. E acho que a força do filme reside neles, né? Depende muito deles para que o filme aconteça. Esse personagem do Ben é o que mais traz a questão existencialista pra dentro do filme, né? É até engraçado, porque nos círculos que a Lélia tá, tem os intelectuais lá, eles estão falando sobre existencialismo, essas coisas, mas a discussão maior tá dentro desse outro personagem. E ele é bem parecido nesse sentido do desprendimento dele, dadas as devidas diferenças. Ele me lembra bastante o Fausto do Yves Telônio. Uhum. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de adicionar ao filme? Ou a gente já pode ir para o próximo filme? Eu tô satisfeito, Thiago. Griffith? Eu tô satisfeito. Caio? Satisfeito. Então, vamos para o próximo filme. João, qual foi o filme que você escolheu? Canção da Esperança, de 1961. O filme foi escrito por Richard Kerr e John Cassavetes. Estrelam o filme Bob Darin, Tella Stevens e Everett Chambers. Sinopse. Ghost é um talentoso e dedicado músico de jazz que só toca aquilo que gosta com sua banda, sem se importar com sucesso ou retorno financeiro. Após conhecer Jazz, uma aspirante a cantora que vive à custa de Benny, seu agente, Ghost deixa o quinteto e torna-se gigolô de uma condessa protetora de músicos. Desiludido, ele tenta escapar dessa nova vida. Essa sinopse vem do site Instituto Moreira Salles. Vamos lá, olha, eu já falei isso no começo, quando a gente começou a discutir sobre Cassavetes. Essa só foi minha segunda experiência com o filme dele, né? Então, depois de Shadow, eu acabei não vendo mais nada em que ele era diretor. Mas, mesmo tendo essa pouca experiência, é muito estranho como esse filme parece muito diferente de Shadows. Me parece até um filme mais deslocado mesmo, né? De um ambiente que ele parecia ser mais seguro ali pro diretor. E com seguro eu quero dizer que em Shadows a gente tinha um ímpeto que parecia mais natural e engenhoso
com uma encenação que era mais livre, que baseava muito a experiência a partir dessa questão dessa improvisação, enquanto aqui isso quase que vai desaparecer por completo, né? E aí eu fui depois ler um pouco sobre a questão dos bastidores e como o filme foi desenvolvido. Obviamente, logo de cara a gente percebe que é um filme que já não é mais feito de forma independente, né? Ali ele está inserido numa questão de um sistema de estúdio e, obviamente, isso vai acabar tirando boa parte daquilo que tornou essa primeira experiência dele no cinema com Shadows muito proeminente. Então a gente vai ter que repensar e reconfigurar todo o cinema dele, ele vai ter que fazer isso para se ajustar ali àquele sistema, né? Mas para mim é curioso que mesmo com todos os entraves que são muito naturais de um filme de estúdio, né, com todas as coisas que ele vai ter que atender ali comercialmente, ou enfim, aos interesses ali de repente dos acionistas, e até mesmo lidando com um orçamento muito mais robusto do que ele tinha no primeiro trabalho, para mim esse filme aqui parece fazer muito um paralelo com a própria jornada dele enquanto diretor, que vai se adentrar ali num cinema dito mais mainstream, né? A história basicamente vai ser uma história de perdição, de um homem que realizava sua arte livremente, mas que vai se render ao estrelato da indústria, e acaba se confundindo até com a jornada do Cassavetes, que salta, né, desse cinema mais libertário, um cinema mais underground, para essa questão das amarras comerciais, né? E acho que nesse ponto o filme ele começa com um ar de muita ingenuidade que vai partir do protagonista, do Ghost, que tem essa coisa muito idealizada, né, de como a arte deve ser e de como ele enxerga que a vida dele tem que ser, mas que vai mudar ao longo do tempo, né? Apesar de ter esse início muito, muito ingênuo, ainda assim, aos poucos isso vai ganhando outros contornos. Então, conforme o filme avança, conforme as coisas vão acontecendo e conforme a gente tem ali um Ghost que vai estar magoado, vai estar desiludido, muito depois do fracasso amoroso que é causado em boa parte por ele, e também que ele fica completamente desassistido depois de romper com os colegas, o longa acompanha um pouco dessa decadência também, tirando esse olhar mais ingênuo e levando para uma coisa que é muito mais soturna, muito mais cínica e até mesmo cruel, né? E para mim o filme cresce quando eu passei a perceber um pouco dessa sincronia, dessas experiências do diretor que são transportadas para dentro do filme. Mais uma vez aqui a gente não tem isso talvez como algo direto, algo intencional que o Cassavetes tinha em mente quando ele pensou no filme, acho que até porque a coisa da experiência enquanto realizador vem depois de um filme já pronto, mas que para mim são coisas que acabam se conectando, que acabaram se conectando logo de cara, né? Enfim, depois de fazer isso, né, de conseguir encenar essa experiência, mesmo que de forma não intencional, a gente percebe que nesse filme, como ele vai ter essa necessidade de atender a um público com gosto já formado, é um filme que vai soar muito mais engessado, né? Ele tem enquadramentos, uma montagem, até a questão dos cortes, que é muito diferente daquela inovação que foi proposta com Shadows, né? E que surge até mesmo dessa necessidade de atender um interesse de mercado, um sentimento de castração que vai vir até mesmo do protagonista, né? E aí acho que a cena da briga no bar, em que o Ghost ele vai se apequenar diante daquela grande ameaça, né, que a gente vai ter representado naquela figura masculina, que é maior, que é mais forte, e que ele acaba se rendendo, né, e se sentindo suficiente, e que vai condenar a partir dali a carreira dele, o romance e muito daquele idealismo. Gosto dessa rima pessimista que essa passagem tem no filme, né? Enfim, de qualquer maneira, acho que, para mim, olhando para esses dois filmes, ele ainda vai manter uma certa tradição temática que vem ali desde Shadows, que é se debruçar sobre a história dessa figura que precisa se manter fiel ali
aos seus ideais, aos seus que a gente tem ali como seu caráter, enfim, e que ele vai ser testado ao longo do filme todo. Então, mesmo que distantes ali por uma questão muito clara de forma e de interesse, enfim, de como o filme foi pensado e para quem o filme foi pensado, ele ainda assim traz alguns traços ali que acaba conectando, né? Como eu falei, a busca desse personagem por essa questão de autenticidade, de se manter fiel aos seus ideais, o artista como uma figura central, os conflitos emocionais e as relações mais frágeis e como elas acabam ruindo, o estilo mais cru e um foco muito na performance, ainda que eu acho que ele vacile um pouco aqui na forma como ele vai registrar essas performances, o jazz, ainda como uma linguagem estética e também simbólica, a marginalidade, deslocamento, enfim, são tópicos ali que vão acabar aparecendo mesmo que indiretamente. Eu acho que ele é um filme menor que o Shadows. Eu gosto dele, gosto dessas relações, mas acho que ele depende muito dessa coisa do extra filme, né, para além da tela, para que ele ganhe corpo de fato. Mas é um bom filme. Acho que é um filme que, mesmo diante dessas mudanças muito bruscas, consegue se manter. E você, Caio? Você já tinha assistido esse filme? Não, Thiago, eu não conhecia esse filme, A Canção da Esperança, né? Eu acho engraçado até essa localização para A Canção da Esperança, que talvez remeta ao final do filme, que tem um tom brevemente positivo, assim. Mas acho que até pegando as palavras do John, eu senti vários aspectos que agora é um filme do Cassavetes com orçamento e sempre isso amarra de alguma forma. E eu até fui procurar o diretor de fotografia, Lionel Lindon, e se os diretores de fotografia do Shadows, tipo, às vezes não tem nem biografia nos sites, o Lionel Lindon ganhou um Oscar em 58. A própria protagonista, a Jazz Polanski, né, interpretada pela Stella Stevens, ela fez filme com Elvis no mesmo período, fez o Professor Aloprado, ela teve uma carreira bastante consagrada. Então, é um Cassavetes lidando com orçamento, lidando com uma equipe mais robusta, assim, nesse sentido. E eu acho que isso se reflete de maneira bastante positiva no filme. Eu acho que tem vários planos muito interessantes, especialmente acho que a sequência do bar, quando tem a briga, a maneira que ela é construída até antes da briga é muito bacana, de ter os personagens conversando, o empresário conversando com o Ghost, e ao fundo a Jazz, né, que inclusive era a ex-namorada do empresário, e aí no plano sequência a gente já muda o foco da conversa, já é outras pessoas, mas mantendo esse mesmo quadro de pessoas falando da Jazz e ela de fundo, e enfim, então eu acho que tem várias sequências muito interessantes visualmente, assim, e até para construção da narrativa. Acho que a sequência do jogo de beisebol também é bem interessante. Então, em relação ao Shadows, a gente tem esse aspecto que talvez muito mais sofisticado, assim, na maneira que é filmado em alguns planos. E talvez se relacione tematicamente a questão do jazz. A gente tem, de novo, ele trabalhando com um grupo, apesar que o foco é muito mais no Ghost e na Jazz, no romance deles, né? E na desilusão dele, né? Acho que até o nome dela talvez faça essa brincadeira com jazz e tal. E enfim, eu acho que a trama como um todo eu acho muito, muito boa entre os dois, a maneira como a própria insegurança dos dois, os próprios defeitos dos dois acaba levando eles à própria tragédia deles, né, ao final do filme. E então, acho que até em relação ao Shadows, talvez esse seja um filme que, tipo, se o Shadows me surpreendeu muito pelo momento que saiu e a surpresa de ter saído antes de outros filmes que talvez fossem vanguarda, assim, esse filme não traga nada tão surpreendente. Mas é um bom filme, acho que traz essa trama entre os dois, é muito interessante. E todos esses aspectos técnicos que eu já citei. E, enfim, é bastante. Acho que é bastante eficaz esse drama dele. A maneira como os personagens eles acabam sempre tomando decisões erradas e os pequenos momentos de felicidade, ou tentativa, né, de felicidade, de fraternidade, meio que se perdem nesse peso que tem nos momentos de tristeza, de fato, né? E eu acho até uma coisa que a Griffith falou no
Shadows, essa questão de perfumar a masculinidade. Acho que essa é uma temática que torna bastante aqui, até na maneira como o Ghost ele não consegue defender, de certa forma, a Jazz, ela que acaba defendendo ele na briga, e como isso meio que quebra ele na relação, e ela em seguida acaba se relacionando com um amigo dele, aparentemente por vingança até, por ele não ter... E não, de fato porque ela, quando ele vai atrás dela, ela fala que tá com um cara muito mais alto, muito mais forte, não porque talvez ela achasse isso, mas porque ela sabia que isso era uma insegurança dele, e meio que quis machucar ele. Então, são personagens que acabam se machucando, e machucando a si mesmo, machucando os outros, de uma maneira quase reativa, né? Os personagens são muito reativos, então são pessoas muito tristes, assim, até, muito tristes, muito derrotadas no que estão tentando fazer, no que estão tentando buscar na vida, e acabam tomando decisões erradas de maneira muito reativa. E ao final, né, eu acho que é por isso até a Canção da Esperança, que ele reúne eles de novo, né, o Ghost, ele assume que foi arrogante, assume que magoou as pessoas, e acaba fazendo as pessoas cantarem a canção, né, a canção que, acho que até o produtor fala, uma canção que não é canção, porque é uma canção que não tem letra, né, tipo, então ela só é a Stella, a Jazz Polanski cantarolando junto com os instrumentos, né? E enfim, eu acho que um aspecto que talvez passe mais bem sutil, eu acho que a questão racial, acho que está presente aqui também, de maneira bem mais sutil. Acho que na briga do bar, quando eles estão lá reunidos e chegam os encrenqueiros, né, os rufiões, eles estão conversando assim com o dono, eles falam, mas que bom que eles não são... Insinua que bom que eles não são negros e tal, não com negros e tal. Mas, enfim, é bem sutil, mas acontece de novo mais uma briga no bar, e tem esse aspecto sutil de violência. E eu acho que o último aspecto que eu destacaria seria até em relação ao Shadows, né? Vendo esse aspecto de ter vários personagens de diferentes culturas reunidos, no caso. Que vem nessa questão do diálogo, tem um barman lá é grego, e isso é destacado. Então, de novo, esses personagens diferentes convivendo, e esses diálogos, às vezes, mais não tão voltados para um aspecto simplesmente narrativo, mas às vezes só o diálogo pelo diálogo em si. E você, Griffith, quando foi a primeira vez que você assistiu esse filme? O que você achou dele quando você assistiu? E agora, nessa revisita, qual foi sua impressão? Bom, eu vi esse filme pela primeira vez há uns anos atrás. Eu acredito que tenha sido depois de eu ter visto aqueles outros filmes do Cassavetes. Pra mim foi só mais um melodrama nos moldes tradicionais, que é algo que eu costumo gostar. Mas reassistindo agora, a minha impressão mudou bastante, tanto pro bem quanto pro mal. Porque eu ganhei esse conhecimento extra-filme em relação à carreira do Cassavetes, em que estágio ele estava quando ele fez esse filme. Isso dá um tempero a mais, só que ao mesmo tempo eu sinto que, mesmo sendo um filme bancado por estúdio, tendo um estilo técnico mais afinado, ele me parece menos realizado do que o Shadows. E isso fica muito aparente para mim quando nós vamos na virada de chave da primeira para a segunda metade, depois da briga do Bat. Mas, de início, eu acho que ele tem uma receita de um tipo de filme que eu costumo gostar bastante, que tu vê muito cinema de cineastas como Billy Wilder, Orson Welles, esse pessoal da velha Hollywood, o pessoal do cinema noir, que é essa relação entre o Ghost e a Polanski, que são essas duas pessoas que estão meio que sem rumo na vida, são duas personagens cinzentas, são personagens que causam mais mal do que bem um pro outro, e como eles se influenciam entre si para um delinear trágico do resto da narrativa. E é uma coisa que eu costumo gostar muito. A primeira vez que eu vi esse filme, inclusive, quando eu vi essa relação deles, e eu sabia, por alguma sinopse de alguma coisa, que ia ter a questão dele virar gigolô depois, eu tava pensando que seria um estilo de drama mais parecido com Sunset Boulevard, do Billy Wilder, por exemplo, porque o Cassavetes pensa muito a forma do filme
e te faz pensar muito na forma do filme quando tá vendo as coisas dele. Só que é um caminho diferente. Não o problema que seja um caminho diferente, mas parece meio inacabado, porque, por exemplo, quando tem a virada de chave do personagem do Ghost, eu sinto que tem muito um salto depois da cena da briga no bar, especificamente, porque até o momento da cena do bar, nós estamos acompanhando ele de uma forma mais cadenciada, né? A gente tá vendo essas mudanças, essas perspectivas dele vindo aos poucos. É até de forma bem sutil o momento que ele se apequena durante a briga, ele não consegue retomar aquela masculinidade e brigar. E depois é como se tivesse virado uma chavezinha no robô mesmo, porque parece muito, muito súbito para mim quando ele tá completamente agressivo. Claro que isso pode ser só ele perturbando, eu consigo completar umas lacunas, mas eu acho que para esse tipo de filme, um personagem que a gente fica tão próximo, é como se não tivesse justificado para mim dentro da narrativa. Eu confesso que me tirou um pouco do filme, e eu acredito que ele só me pegou de volta no final, no reencontro entre eles, que eu acho, inclusive, uma das minhas sequências favoritas do filme, desde que ele reencontra a Polanski, e eles têm... E a cena final, que eu adorei. Mas mesmo dentro do estúdio, com a equipe mais experiente e tudo, é um filme que me incomoda mais estruturalmente do que o Shadows, mesmo que eu ainda considere um bom filme. O que vocês acharam do que a Griffith falou? Porque eu também notei, né? Assim, é uma mudança muito abrupta, porque, assim, de repente, do nada, a gente já vê ele com a mulher que está bancando ele, e até ele aparece o empresário, e o empresário fala assim, não, faz um ano que a gente não se que a gente não se fala. Fica assim, caraca, passou um ano. E me causou realmente um certo estranhamento. Eu vi nesse podcast, no episódio que elas falam sobre esse filme, que algumas cenas foram tiradas, né? Não sei se foi no roteiro já, ou se elas foram feitas e depois foram tiradas. Mas que evoluiria essa história. Mas me causou esse estranhamento. Queria saber de vocês, Então, eu senti muito esse estranhamento também, porque o que me deixou mais investida era a guinada que ele estava começando a dar. Teve aquela sessão da briga do Bad, e aí eu esperava alguma coisa mais gradual. Mas parece que é tudo meio muito automático, muito rápido, muito, muito súbito. Pô, não sei, é um negócio que tinha tudo pra ser um dos melhores filmes dele com mais tempo. Eu facilmente veria mais 40 minutos desse filme, que não foram pra lá. Mas eu concordo com a Griffith, que realmente, até assim, em comparação com outros momentos do filme, tipo, eu acho que vários momentos ele gasta bastante tempo, até a cena do partida de beisebol. É um negócio que demora, eles passam bastante tempo ali jogando, isso tem bastante tempo de tela. A cena da briga de bar, tem toda a construção antes para acontecer a briga, os caras ficam se provocando, acontece a briga, as consequências da briga. No momento onde o Ghost conhece a Jazz, a gente tem a festa, primeiro tem a festa, aí depois tem o momento da Jazz lá cantando com o pessoal do piano, aí ela conhece o Ghost. Todos esses momentos do filme, eles demandam bastante tempo, assim, até o prólogo, quando eles estão brincando lá, tocando só que eles tocam só em meio que de graça, pra caridade, é mais demorado, assim. Então, vários momentos do filme tem esse cuidado de ter um prolongamento do tempo que eles estão naquele ambiente, a gente vê cada personagem fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, interagindo, e até a cena chegar no seu clímax, né? Mas realmente esse momento ele fica bastante deslocado, justamente porque é muito rápido. A gente vê ele tocando, já vai pro camarim, aí tem aquele confronto com a mulher que tá
pagando ele. Ela nem foi apresentada, tipo, ela poderia ter tido uma apresentação, poderia ter tido mais presença e desenvolvido ela, e aí sim a gente talvez teria mais peso essa situação. E de fato o que fica ali realmente ainda fica o resquício da briga. A gente fica talvez curioso de ver realmente o que aconteceu, e aí realmente talvez perca um pouco o peso, arrependimento dele e do estado que ele estava ali, até o estado emocional, assim, tipo, aquilo não se reflete na mise-en-scène, assim, né, até na própria personagem, assim, não se reflete o resultado do conflito que ele teve anteriormente e a separação dos amigos e do amor dele não se reflete na situação ali, justamente é muito rápido que a gente vê isso, logo em seguida ele já se arrepende, já vai atrás de todo mundo. Eu acho que nós todos, então, compartilhamos da mesma sensação. É uma mudança muito abrupta, né? Falta um pouco de sutileza e tem essa quebra, né? A gente vinha ali nessa coisa de uma construção que realmente se demorava, enfim, pelo menos propiciava que a gente pudesse acompanhar o desenvolvimento psicológico desses personagens. E aí esse gap que a gente tem, né? Essa lacuna que a gente acaba encontrando aí, dá realmente uma tirada do filme. E acho que é uma das coisas que acabou me tirando um pouco também, sabe? E que me faz olhar para esse filme como algo um pouco menor, talvez, do que Shadows. Falar sobre o elenco, eu acho que o Caio já mencionou bastante, né, os atores, né? Ele falou sobre a Stella Stevens, né, que já é um nome, né? O Bob Darin. O Bob Darin é um cantor bem popular na época, né? E aí depois ele vai para a Argentina e vira pai do Ricardo. Mentira. Olha a fake news aí. Vira pai do Ricardo. E eu não sei, você vai ter alguns outros atores, né? Como aquele cara que puxa a briga no... Quer dizer, na verdade, que ele acaba sendo influenciado pelo empresário, né? O empresário também é uma figura extremamente desagradável. Me lembra muito assim, tipo, foi um cara que ficou puto porque a garota que ele gostava e tratava super mal, né? Relacionamento mega tóxico dele com a personagem da Stella, com a Jess, né? E aí, quando ele vê que ela tá feliz com o Ghost, ele resolve fazer de tudo para ferrar com os dois, né? Mais até, né? Ele ferra com a banda também, né? Ele ferra com todo mundo por conta desse ciúme que ele teve, que a vítima preferencial dele, do relacionamento tóxico dele, já tinha partido para outra, né? E aí o cara que ele envenena para brigar com o pessoal é um ator que já trabalhou em algumas coisas, né? Ele fez o The Killing, né? Ele faz um personagem assim, tipo, bem pequeno lá naquele filme que eu gosto, que a gente mencionou aqui, que é o Dark Passage, né? Que em português é Prisioneiro do Passado, né? Um filme do Humphrey Bogart com a Laurie Bacall, que a gente fez no episódio que a gente fala dela. E me chamou a atenção que a June Wilkinson trabalha nesse filme, no papel minúsculo, mas trabalha. Eu olhei e falei assim, a June Wilkinson. Vocês lembram daquela cena do bar, da primeira vez que eles estão no bar, né? É a cena em que ele leva ela para o bar, aí ele vai e faz uma bebida, né? Ele tira o barman, né? Ele fala para o barman deixar ele fazer, ele vai e faz a receita, e aí tem uma mulher lá conversando com o cara, essa mulher é a June Wilkinson, que é a mulher que trabalhou no primeiro filme do Coppola. Eu falo dela no episódio que a gente gravou sobre o Coppola nos anos 80, mas esse episódio vai ter que ser regravado. Eu nem tinha notado a presença dela. Mas eu conheço ela. Eu fiquei de fundo, né? Mas eu olhei e falei assim, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de mencionar? Ou pode ir para o encerramento? Eu tô satisfeito, Thiago. Tô satisfeito. Então vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix. Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Griffith, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming?
Eu assisti o Hair do Milos Forman na MUBI, que é um musical adaptado de uma peça da Broadway. Ele fala sobre o sentimento da juventude americana, tem um recorte racial da população negra nos Estados Unidos também, durante o processo da contracultura e a guerra no Vietnã. E bem legal. Milos Forman é sempre bom. Sim. Eu gosto desse filme. Faz 25 anos que eu vi esse filme, mas eu gosto. Preciso ver ainda, não vi esse. Tinha até a trilha sonora dele aqui. É excelente, pode... Eu acredito que ainda tá no catálogo da MUBI. E você, Caio? Thiago, eu vou ficar devendo essa, que eu realmente não assisti nada de streaming esses tempos. Tô assistindo só nos drives e mídia física. E também foi uma semana também, né? A gente gravou semana passada, então sabe, não tinha muito... Mas beleza. E você, João? Eu revi Creed 3, cara. Sou um grande fã da franquia Rock, apaixonado pela continuação em Creed. E tava querendo apresentar para minha noiva. Ela tinha visto o primeiro, mas não viu os outros dois. A gente viu Creed 2 e Creed 3 em sequência. O Creed 3 é a continuação do segundo, obviamente, que foi lançado em 2018. E é a estreia do Michael B. Jordan na direção. Enfim, na história, o Adonis Creed, ele, enfim, alcançou o topo ali do mundo do boxe, né? Já é um veterano, já se retirou dos rings e acaba administrando o ginásio em que ele treinava. E nesse meio tempo, um ex-colega dele acaba saindo da prisão, um colega com quem ele viveu a época em que ele morava em orfanato, e eles têm uma história junto. Ele resolve que quer ajudar esse amigo dele. Esse amigo dele também era boxeador, e ele quer retomar a vida dele no mundo dos esportes. E, enfim, junto dessa volta dele, junto dessa tentativa de fazer com que ele pudesse ser reinserido no mundo do boxe, a gente vai ter um conflito ali por conta de uma história, né, um evento mal resolvido no passado, e que vai colocar os dois em lados opostos e fazer com que o Creed volte à luta. É o clássico filme rock sem rock, que segue a estrutura muito bem delimitadinha ali de rock, né? Mas eu gosto desse filme porque ele traz uma inovação estética que o Michael B. Jordan é muito sagaz em fazer isso, trazendo alguns elementos ali de anime. Então, muito da construção de como as lutas vão ser articuladas, da forma como ele vai filmar essas lutas, de como ele usa o espaço ali para fazer essa representação, a questão do recorte temporal também da luta. Para mim é algo muito novo assim dentro da franquia e que traz um respiro, traz algo novo, para além dessa coisinha meio formulaica, sabe? Eu gosto muito desse trabalho e acho que para quem está iniciando na direção, acho que é um bom primeiro começo. Esse filme, o Creed, está disponível na Prime. Então, para quem não conhece Creed, vá ver os três. Quem já viu os dois primeiros, vá ver o terceiro. E quem já viu alguma vez qualquer um dos três, reveja, que acho que vale super a pena. E quem não viu nada, vai ver tudo de Rock. Por favor. Eu só vi um do Rock. Eu vi o Rock, primeiro Creed. O Rock 2 é possivelmente meu favorito. O Rock 2 é sensacional, cara. Eu fico entre o 2 e o 3, ironicamente. Eu gosto muito do Atco com a Apollo no terceiro. Que foda. João, você tem algum meio de contato? Cara, os de sempre. Vocês vão me encontrar no Instagram, que é o @João, _Neto, _. Também tem no Instagram e no TikTok a página do Cineratos, que é o @Cineratos. E eu tô também no Twitter, que lá vocês me encontram com @João, _Neto 93. E você, Caio? Thiago, eu tô sempre no Spotify, no Sem Imagem Podcast, mas rede social, Instagram, Sem Imagem _1. E eu tô tentando levar a sério o Blue Sky, então siga no Blue Sky, Caio Sem Imagem, tudo junto, bluesky.social. E você, Griffith? Eu tô sempre no servidor público do Discord, do Deixem Filmes, estou no Letterboxd, estou no Twitter, no Blue Sky, e fazendo streaming de joguinhos no YouTube. Eu agradeço muito a participação da Griffith, do Caio e do João. E, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com.
Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Bauru, eu sou o João Neto. De Belém do Pará, eu sou o Caio. E eu sou o Griffith. E este foi o podcast Ponto Cego.